Levi correu na direção de Cassie e seu Araújo, que começou a disparar tiros na direção dele. Cassie fez o mesmo. Apesar de estar em pânico, ela mantinha a mira firme na fera, disparando sem desviar de seu alvo. Na fúria, Levi não percebeu. Achou que eram balas comuns, que machucaria ele, mas não seria capaz de matá-lo, a não ser que fossem muitos tiros. Mas quando sentiu a dor intensa se espalhar pelo seu corpo e ir aumentando de intensidade, ele percebeu que as balas eram preparadas. Com ódio, se atirou em cima de seu Araújo, que caiu para trás com o peso da criatura. Ele colocou a arma de lado, na boca da fera, para evitar ser mordido, mas não escapou das garras da criatura, que arrancavam sua carne. Cassie olhava aquilo lembrando de seus pais. Seu corpo tremia inteiro, e ela ficou em choque até ouvir a voz firme de seu Araújo gritando para ela agir. Filha, você consegue! Vamos, Cassie! Reaja! Reaja! Cassie piscou os olhos algumas vezes. Já podia ver seu Araújo banhado em sangue. Aquilo a desesperou. Ela puxou os punhais das botas e saltou nas costas da fera. E começou a perfurar várias e várias vezes as laterais de seu pescoço. Enquanto fazia isso, lembrava de seus pais mortos e sua mãe sendo devorados por aquela criatura. Lembrava da surra que ele estava dando naquele rapaz que devia ter a sua idade. Lembrava do motivo que levou seu padrinho a matar seus pais. Ela não parou e gritava enquanto ainda apunhalava aquele ser do inferno. Era um grito de dor, de ódio, há muito tempo preso em sua garganta. Estava toda suja do sangue da fera. O pescoço de Levi estava dilacerado e ele havia morrido, mas Cassie não parou de apunhalar aquela criatura até cair de cima dela, exausta. Araújo, que estava embaixo da criatura, e com muito esforço, ele empurrou aquele corpo monstruoso de cima dele. O braço de Araújo estava em frangalhos. A fera o havia descarnado e esmagado. Cassie usou o cinto para conter o sangramento do que havia sobrado do braço e ajudou seu Araújo a ficar em pé. Os dois olhavam a criatura e seu Araújo disse olhando para ela: agora sabe que pode matá-los. Não precisa mais ter medo. Terá que queimá-lo e enterrá-lo sozinha, filha. Hoje sou inútil. O dia já havia amanhecido quando Cassie terminou de cobrir as cinzas. Seu Araújo tinha voltado até a caminhonete para se medicar. Quando ela terminou, olhou em volta. O lugar era um caos. Como alguém poderia viver ali? Ela se perguntava, quando lembrou dos dois jovens e saiu para procurá-los, para saber se estavam bem. Ela andou por todos os cantos, procurou pela vegetação alta e não os encontrou. O rastro de sangue se perdia em meia terra e a vegetação, mas nem sinal dos garotos. Rony a observava perdida em seus pensamentos. Apesar da venda em seus olhos, ele podia sentir o cheiro dela e as emoções que estava sentindo. E se assustou quando ela cravou o punhal na mesa e vociferou: maldição! Eu deveria ter procurado mais. Se eu fizesse, teria nos encontrado. Estávamos na casa. Vimos você cavar aquele buraco e queimar o nosso padrasto. Queríamos ajudar e até agradecer, mas vimos seu ódio quando o matou. Ficamos com medo de você fazer o mesmo com a gente. Então nos limitamos apenas a olhar. Cassie se virou para ele. Ainda estava deitado e vendado. Como podia saber que ela estava pensando? Ela olhou em silêncio por algum tempo. Queria ter raiva dele, mas depois de relembrar aquele dia, não conseguia sentir raiva. Ele era uma vítima como ela. Na verdade, os dois eram vítimas. Ela nunca havia esquecido a fisionomia do irmão de Rony. Medo, desespero, ansiedade. Foi o que ela viu no olhar e na expressão corporal do rapaz. Eles estavam tão perdidos quanto ela ficou quando voltou do hospital.
para aquela casa vazia. O silêncio foi quebrado quando Rony falou. Me desculpe, Cassie. Não queria ter feito aquilo, mas você não me deu escolha. Mas como pode ver, não fui muito longe. O que há com suas armas? Por que elas têm esse efeito sobre mim? Cassie se levantou, foi até ele, tirou a venda e disse: Não sou um monstro, Rangel. Mas se fizer isso de novo, eu juro que mato você. E não vou me comover com seu passado triste. Ela observou os olhos dele que estavam voltando ao normal. A febre também havia baixado. Ela então explicou: Eu uso acônito, água benta e sal nas balas, e acônito nos punhais e facas e nas pontas das flechas. Rony riu, achando aquilo ridículo, e disse: Acônito é lenda. É impossível fazer esse tipo de efeito. Você acaba de sentir em primeira mão que a lenda é verdadeira. Além do mais, eu uso um ingrediente especial, que não vou te contar, é claro. Mas, em grande quantidade em seu corpo, pode matá-lo por sufocamento. Rony estava apreensivo. Cassie não era como os outros caçadores. Ela criava os próprios meios para caçá-los, e eram meios eficazes e dolorosos. Cassie ajudou ele a sentar e perguntou: Como fez aquilo? Não encontrei nada nas minhas pesquisas e nem nas anotações de seu Araújo. Como você consegue ter aquele controle? Cada um com seus segredos, não é, caçadora? Rony respondeu com um sorriso irônico. Mas Cassie estava séria, olhando para ele e disse: Não abuse da sorte, Rangel. Eu respondi a sua pergunta, agora responda a minha. Tire minhas algemas e me deixe caçar meu irmão com você. Eu posso ser de grande ajuda, Cassie. Cassie pensou por um momento e disse: Façamos o seguinte. Se a informação valer a pena, eu solto você. Ele ficou em silêncio, ponderando as palavras dela, e depois de um suspiro disse: Meu padrasto era um feiticeiro. Eu imagino que foi assim que ele fez minha mãe se juntar com ele. Ele mexia com coisas pesadas. Eu senti isso quando entrei escondido no quarto proibido. Levei uma boa surra por isso. Quando minha mãe adoeceu, ele ficou diferente. Quando ela foi internada, ele passou a chegar tarde em casa. E um cheiro de cachorro molhado tomava conta do lugar. E às vezes de carniça. Ele saía assim que o sol se punha. E meu irmão e eu tínhamos que já estar na cama. Caso ele voltasse e estivéssemos acordados, tomávamos uma surra. Quando a minha mãe faleceu na noite daquele dia, ele voltou para casa e cheirava sangue. Entrou em nosso quarto e nos encontrou acordados, mas não era ele. Ele me mordeu e depois mordeu meu irmão. Durante a semana, ele nos preparou com banhos de folhas estranhas, então nos levou no quarto proibido e fez um ritual, dizendo palavras estranhas. A única coisa que me lembro depois disso foi acordar de um pesadelo, onde um enorme cão negro me atacava e entrava dentro de mim, pela minha boca. Descobri que meu irmão teve o mesmo pesadelo. Então soube que ele havia feito algo conosco. A coisa que nos possui nos transforma em feras conscientes. E com a feitiçaria de meu padrasto, temos alguns poderes. E um deles é poder controlar nossas vítimas. Mas como lhe disse, eu não faço isso mais. Não faço vítimas desde aquele dia que você matou meu padrasto. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Se gostaram, deixe seu like, curtam e até o próximo Contos da Cripta, a Caçadora e o Lobisomem.